cultura, vamos chamar assim, a cultura como produção humana, né? Aquilo que a gente faz, o empreendimento humano da cultura, é um resultado do coração, cara. Do coração corrompido ou do coração redimido. Aí, a universidade é só mais um dos palcos onde a cultura humana vai se manifestar. É muito teológico isso aqui, né? Agora, vamos lá. O cristianismo, ele é uma antítese cultural. Ele tem que ser antítese cultural, porque ele está expulsando o reino parasita. E a gente não pode perder essa noção de que há uma posição a ser mantida na batalha, na frente de batalha, que é a posição da antítese. Vai falar contra o reino da luz? Você tem que se opor. Você tem que manter a sua posição embasada pela mensagem da palavra. Cara, isso é fundamental. Isso é marcar o território e preservar o reino da luz. Agora, você vai atacar onde? Se você achar que você vai ganhar a guerra atacando a batalha cultural, você errou o alvo, cara. O ataque se dá no coração, e quem muda o coração é o evangelho. Então, nós só teremos universidades que vão ser amigas do evangelho ou da visão de mundo cristã, não é quando a gente vencer a linha de frente da batalha cultural, é quando mudar o coração das pessoas. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 70. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje o podcast é em homenagem ao filme Deus Não Está Morto, preferido do Marcelo, best-seller do Marcelo. Leu todos os livros, viu todos os filmes. Meu Deus. God's not dead. Heresia. Gente, eu sou o Marcelo Cabral e já faz muito tempo que eu sou universitário. Ui, gelei, pai. Que a gente tinha aquele papo aí antes de começar a gravar. Que isso, gente? Tô louco. Aí não. Olá, eu sou o Gustavo Assi e preparem-se para entrar na universidade, porque a jornada não é fácil, mas ela é muito necessária. Olá, pessoal, aqui é o Fernando Pasquini e a alegria está no bandejão de quem já conhece a Jesus. Não, cara. A alegria está no bandejão. Muito bom, gente, muito bom. O papo hoje aqui com esses feras. Gente, eu não sou o Faustão, mas eu tenho que falar que vocês são feras, tá? O papo hoje com esses feras é sobre religião na universidade, uma ideia de vida acadêmica versus vida intelectual. Enfim, a gente sempre volta nesse assunto aqui, religião na universidade e tudo mais. Obviamente que a gente teve aí agora alguns episódios, né, envolvendo falas. Marilena Chauí obrigou a gente a gravar esse episódio, Bibo. Exato, né? A fala da professora Marilena Chauí, que, enfim, uma professora já muito respeitada e com história na educação filosófica do Brasil, autora de livros e tal, fez uma fala e a gente vai reagir a alguns tópicos. Ela levanta uma discussão importante, faculdade, laicismo, religião. Até eu que não sou crítico, tem coisa na fala dela que não faz nem sentido histórico, né? Mas enfim, vamos falar. Assim, a gente não concorda com a fala dela, é óbvio, mas acho que a gente tem algumas coisas legais pra pensar aqui sobre fé, religião. Enfim, gente, vai ser muito importante esse papo. Mas antes, é claro, os recados laboratoriais da ABC2. Hoje, não com aquela voz doce da Ana, mas com a voz do Thiago. É o que a gente tem hoje aí, galera. É a voz do Thiago mesmo. Então, vamos lá. Oi gente, tudo bem? Eu tô chegando aqui agora com alguns recados muito importantes da ABC2 pra vocês. Gente, o fim de ano tá chegando e a gente já começa a pensar nas comemorações e como que a gente se prepara melhor pro próximo ano, né? E a ABC2 tem uma super novidade pra você aproveitar, que é a nossa Black Friday. Sim, gente, fica ligado, vai ser uma chance muito boa pra você presentear seus amigos, seus familiares, com livros, nos nossos livros incríveis que podem enriquecer o conhecimento sobre fé e ciência, tanta coisa que a gente já lançou, que estão disponíveis na nossa loja. E também você pode se inscrever naquele curso online que você tá de olho já faz um tempo, então fique ligado que no finalzinho de novembro de 2024 tem a Black Friday ABC2, tá bom? Mas olha, antes disso, eu preciso falar agora sobre a Conferência Nacional da ABC2, que acontece daqui a poucos dias. Quem tá nos ouvindo aí no início de novembro, vai acontecer do dia 14 a 17 de novembro em Belo Horizonte. Gente, dá tempo ainda de se inscrever se você tá ouvindo a gente agora, logo no lançamento desse episódio, e o nosso convite especial é para você que mora em BH ou que conhece alguém de BH ou da região
que ainda não sabe da CN4 que pode se interessar. Esse convite é para você, para sua igreja e na verdade é para todo mundo, né, que quer entender e responder a essas grandes questões do século XXI com sabedoria, com fé, com integridade. Gente, a conferência desse ano ela é uma oportunidade imperdível para pastores, para líderes de jovens, irmãos comprometidos com o discipulado cristão e com a missão da igreja. A gente vai abordar temas de saúde mental, tecnologia, meio ambiente, educação, tudo isso, e a gente vai ter palestras com professores renomados, a gente vai ter mesa de conversa, a gente vai ter um momento de louvor com o Gerson Borges e, claro, a gente vai ter o Bibo lá com a gente. Então não deixe de participar, que mais do que um evento, né, é um espaço para conhecer, adorar e servir ao nosso Senhor em todas as esferas da vida, no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que nós estivermos. Esse é o nosso tema, conhecer, adorar e servir. Então participe conosco, o link tá na descrição aqui do nosso episódio, tá bom? Mas olha, tem mais recado, gente. A gente tá no último trimestre do ano e é um momento crucial em que as escolas estão se preparando para decidir, né, o material didático do próximo ano letivo. Então, se você ainda não conhece, tá na hora de conhecer o Ciência e Sapiência e incluir esse material no seu planejamento. O Ciência e Sapiência é um material inovador, ele vai além do ensino tradicional, ele não apenas prepara os alunos para discussões e diversos temas contemporâneos, mas ele também desperta a sede pelo conhecimento, ele busca trazer isso para os alunos. E se sua escola ainda não utiliza o Ciência e Sapiência e você quer conhecer mais, você pode pedir agora a apresentação desse material e ver como que ele pode transformar o aprendizado na sua escola. Então, gente, conheçam o Ciência e Sapiência, dá tempo de conhecer, dá tempo de ter essa degustação que a gente tem disponível e dá tempo de você entrar em contato com a nossa equipe para tirar mais dúvidas sobre como utilizar o Ciência e Sapiência, tá bom? Uma última coisa que eu preciso falar com vocês antes da gente partir pro nosso episódio é que tá aberta a 7ª chamada de estudo de livro do projeto Radar ABC2. Essa chamada é para estudos do livro Integrando Psicologia e Fé. É um livro que foi recém-lançado por nós com a editora Thomas Nelson, foi o tema do nosso último BTcast e o edital para essa chamada tá aberto dos dias 17 de outubro até o dia 10 de janeiro de 2025. Então, olha, se você não ouviu falar do Radar ainda, é um concurso literário que a gente está buscando, né, novos escritores, novos talentos que se interessem em ampliar o diálogo entre fé e ciência no Brasil. E se você gosta de escrever, se está esperando a oportunidade de colocar suas ideias no papel, o Radar é para você. Você pode submeter seu texto nessa chamada, é a chamada para estudo do livro Integrando Psicologia e Fé, e você pode concorrer a prêmios em dinheiro, gente. Então não se esqueça, né, de conferir o edital, lá tem todas as instruções que você precisa para submeter o seu estudo do livro até o dia 10 de janeiro de 2025. Então, ó, tem tempo de você ler o livro, tem tempo de você escrever o seu texto, tá bom? E agora, sem mais demoras, vamos para o nosso episódio que tá sensacional e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E confiram todos os links aqui na descrição do nosso episódio. Valeu, gente! Mas vamos lá, Marcelo Cabral, você é o único formado aqui em filosofia. Eu sou, mas eu não conto pra ninguém, porque eu estudei filosofia bem de costas, né, praticamente, era amigo do professor e quase. A única coisa que eu li realmente foi República de Platão e o livro da Marilena Chauí, a propósito, ou seja, a minha formação não é a mais adequada. Então, sacanagem, mentira, essa parte corta. Mentira, não precisa cortar não. É que é um livro básico, né, de filosofia, enfim. Cara, mas eu lembro até hoje a definição de cultura dela. Eu gostei daquela definição de cultura dela, me ajudou bastante a entender algumas coisas. Aquele capítulo dela eu gostei bastante sobre cultura. Mas vamos lá, Marcelo Cabral, vamos refrescar um pouquinho aqui pra quem cai, né? Tem gente que ouve o podcast e nem tá por dentro, né, do que aconteceu, de como é que foi a fala dela. Mas por que a fala dela desperta, né, esse debate, e é um debate importante, tem que acontecer mesmo. A fé nos espaços públicos é um debate muito importante, porque você tem vários equívocos de ambos os lados, exageros de ambos os lados, e por isso que essa ideia de discutir fé no espaço público é importante, e nós cristãos, realmente nós temos que estar muito bem preparados nesse debate, porque quanto menos a gente errar nessa discussão, mais a gente consegue abrir, né, e pavimentar o caminho para o evangelho e não fechar portas, né, naquela pré-evangelização, como o nosso saudoso Schaeffer falava. Então é importante nós sabermos discutir a fé no espaço público, e a fala da Chauí levanta um pouco essa bola. Mas Marcelo, tá contigo, vamos embora. Então, pessoal, para quem não tá por dentro aí dessa nova treta, um rápido resumo para colocar os pingos nos is e todo mundo tá na mesma página para nossa conversa, né? Primeiro, assim, uma nota importante, que a gente pode se perguntar, cara, por que uma fala
de uma professora num congresso de pós-graduação de filosofia de uma faculdade, ou seja, um evento super nichado, de uma disciplina específica para um público nichado, por que que isso reverbera tanto e por que que isso tomou as proporções que toma? Deixa o pessoal falar a bobagem que quer, né, nos seus cantos acadêmicos, mas veja, desde o seu primórdio, as universidades, por mais de que populacionalmente elas não reúnam grande parte da população, elas sempre foram uma instituição muito significativa para a sociedade. E aquilo que é discutido, afirmado, estudado, pesquisado, às vezes em uma salinha pequena de uma universidade, isso reverbera e tem impactos profundos, né? Isso é uma coisa importantíssima da gente pensar e refletir a respeito. Mas muito bem, o que aconteceu? Recentemente, num congresso lá na USP, Universidade de São Paulo, congresso, se eu não me engano, de pós-graduação em filosofia da Universidade de São Paulo, uma mesa com 2 professores, né? E dos professores era a professora Marilena Chauí, que para aqueles que não conhecem esse nome, ela é uma professora catedrática, uma professora que já está há décadas, né, lecionando, pesquisando, publicando, e dentro da tradição filosófica da USP, ela é considerada um grande nome, um nome importante. Ela também ficou famosa porque ela escreveu alguns livros de filosofia, alguns livros de história da filosofia, com um apelo mais popular e que furou a bolha acadêmica, né? Ou seja, livros foram lidos por bastante gente, que foram publicados por grandes editoras, que viraram até livros didáticos de várias salas de aula. Então, a professora Marilena Chauí, além de ser uma catedrática já há décadas, numa das mais importantes, prestigiadas universidades do Hemisfério Sul, que é a Universidade de São Paulo, a USP, a mais famosa universidade do Brasil, ela também, assim, a própria carreira dela diz algo importante sobre ela, certo? Então ela é alguém que quando fala, normalmente as pessoas escutam, alguém tem voz, alguém famosa no meio e no nicho. E ela teve 30 minutos de fala a respeito do seu novo livro, dessa coleção de história da filosofia, que pega vamos dizer assim, o recorte de mais ou menos os 5 primeiros séculos da Era Comum, que passa pelo tempo de Jesus e vai até antes do início da Idade Média. E ela discute muito nesse livro o surgimento do cristianismo, a dispersão do cristianismo pelo Império Romano e para além do Império Romano, embora não seja um livro teológico. Ela investiga essas questões pelas lentes, metodologias e caminhos filosóficos, ok? Mas o que pegou é que em alguns momentos desses 30 minutos de fala dela, algumas afirmações, falas dela apareceram muito jocosas e até desrespeitosas diante do cristianismo. Tem alguns momentos da fala que ela apresenta alguns conteúdos e a gente pode discutir os méritos, inclusive parece que tem algumas coisas que ela falou lá que historiograficamente me pareceram muito ruins, mas eu não quero nem tocar nesse ponto. É a questão do tom, né? Um tom, por vezes, desrespeitoso, jocoso, uma sátira. E veja, a crítica, ela normalmente é bem-vinda na universidade, desde que ela seja uma crítica embasada, né, em argumentos e seja respeitosa com quem pensa diferente. Mas o tom dela pareceu diferente. E claro, alguns desses recortes foram feitos, vídeos curtos, que é isso que viraliza, pouca gente assistiu os 30 minutos da fala, Exato. Embora esteja lá no YouTube até agora. Isso viralizou e boom, né? Por um lado, muitos cristãos, e eu acho que até com boas razões, falaram, olha que mais uma vez a gente se sente desrespeitado por aquilo que é falado na universidade, olha aí a prova de que os cristãos são desrespeitados e perseguidos, né? Então muita gente usou isso como evidência de que quem está na universidade, os professores, especialmente de humanas, eles têm um viés anticristão e antirreligioso. E por outro lado, outras pessoas responderam, não vamos generalizar, não é porque a Marilena Chauí falou isso que todo mundo fala assim dentro da universidade. E todo esse antigo debate de secularismo versus religião, ateísmo praticante, perseguição de cristãos na universidade, o viés anti-valores cristãos na universidade, tudo isso novamente explodiu a partir desse evento. E acho que é um pouco assim, com esse pano de fundo que a nossa conversa está colocada aqui hoje. Tu lembra, Marcelo, eu sei que a gente não vai entrar muito nos méritos da fala dela, mas tu lembra de alguma outra frase, assim, principalmente desses recortes, né? Eu cheguei a ver um trecho e tal, e eu lembro, assim, que ela falava de uma parada como, tentando até desassociar a filosofia da teologia. Eu não tô nem falando fé, não tô entrando no mérito da fé, da metafísica da fé e por aí vai. Uhum. Mas ela tenta fazer um descolamento que, cara, parece mas amiga, o mundo era assim.
também, né? A Isso. teologia estava embebida no surgimento, né, a filosofia e teologia. Porque acho que ela, se eu não me engano, fala contra essa mistura e tal. Mas, cara, isso era praticamente impossível no mundo da época, né? Concordo com você, Bibo. Me parece, eu não posso afirmar isso, tá? Porque eu teria que ler o livro dela com calma, mas parece que ela partilha de uma visão que já foi comum em certas raízes de pensamento, de que a atitude filosófica e a atitude teológica são fundamentalmente distintas. Porque filosofia lida com a razão e a teologia lida com a revelação, ok? Me parece que ela parte dessa forma de enxergar a atitude filosófica e a atitude teológica, e eu discordo, porque eu acho que é uma simplificação radical, tanto de como a filosofia e a teologia funcionam. Isso está certíssimo, né? Só para dar um exemplo, um filósofo francês importante do século XX, que é o Pierre Hadot, ele via nessa época, na antiguidade, teologia e filosofia como projetos profundamente ligados. Inclusive, ele dizia que nessa época toda a filosofia, inclusive grega, era uma forma de exercício espiritual, era uma forma de atividade religiosa. A filosofia era exercida não meramente para se entender bons argumentos, mas como uma busca de uma transformação interior. Isso estava em Sócrates, em Platão, e também nos cristãos, nos estoicos, né? Mas esse é um debate para outro momento. Então você tem razão, me parece que ela tem algumas formas de ler a história da filosofia e da teologia que hoje já são bem contestadas, né? Não, e é meio anacrônico, né? É como se ela levasse a crítica aos evangélicos modernos a toda a produção de saber e esse relacionamento de teologia e filosofia para, sabe? E, cara, é muito descolado, né, do que foi. Fala, Guto. Eu só complementar, acho que é uma coisa que aparece em todo o discurso dela, nos livros, e a gente tem que entender o ponto de partida dela, e não só dela, mas do que ela representa, né? Desta forma de encarar a religião ou o diálogo com a religião, qualquer que seja a sua matriz religiosa. Ora, ela parte de uma metafísica ateísta, naturalista. Isso é o seu pressuposto estrutural, sabe? Ela estrutura tudo sobre isso. E ela enxerga o cristianismo não como uma religião. Nas palavras dela, ela fala que o cristianismo não é uma religião, no sentido de querer te dar respostas últimas e profundas. Para ela, o cristianismo é um fenômeno sociopolítico, social e político, de controle das massas ao longo da história. Então, ela reduz o cristianismo a esse fenômeno social e político, e toda a crítica que ela vai fazer ao cristianismo é sobre essa perspectiva caolha de que o cristianismo é um fenômeno social e político, né? Então, só para falar, esse é o ponto de partida dela. E aí, nesse monopólio que às vezes aparece em departamentos de universidades ou em grupos de pesquisadores, de você trazer a sua metafísica ateísta como absoluta, você não permite ou não considera, não cogita a possibilidade de diálogo com outras metafísicas, com outras visões de mundo, e dentro delas as visões religiosas. Muito bom. Agora, gente, para a gente começar então, né, toda essa questão, vocês acreditam que a universidade contemporânea, ela é hostil à fé cristã? Tipo, até mesmo como lidar com essa pergunta, né? Porque, obviamente, aqui vocês vão responder a partir um pouco da experiência de vocês, mas vocês são pessoas ligadas com universitários, né? Estão no mundo, são professores universitários. Então, como é que vocês enxergam até mesmo amigos aí de classe, ou melhor, né, amigos de profissão? Porque se eu não me falha a memória, tanto o Guto quanto o Fernando são professores universitários, né? Então, E engenheiros. engenheiros, olha aí, caramba, como é que pode, né? Olha só, como é que pode, né? Aqui, mas vocês têm carteira de motorista, não? Como não, cara? Mentira, foi uma piada. Deus me livre. É piada com engenheiro e Uber, foi mal, acho que já passou essa piada, né? Mas vamos lá, vocês acreditam que há uma hostilidade à fé cristã? Porque assim, essa fala dela é um pouco hostil no sentido de que é desdenhosa, né? Enfim, ela tem um desdém pela fé, até por conta do pressuposto que o Guto acabou de trazer aqui. Mas vocês sentem essa hostilidade? Vocês acreditam na ideia de uma elite cultural que é contra o cristianismo, que produz contra e que desdenha e até mesmo luta contra? Como é que vocês entendem essa relação aí? Ô, Bibo, deixa eu começar, Fernando, depois você fala da tua perspectiva aí, mas eu não generalizo, sabe? Depende muito da história, da tradição em que a universidade foi formada, depende do contexto universitário que você está, do seu departamento, dos seus colegas, né? Cara, existem universidades que mantiveram, por conta das suas raízes, um forte diálogo com a comunidade de fé. E o Pasquini, não vou falar dele, mas ele está numa universidade que tem raízes cristãs nítidas, declaradas. Eu estou
numa universidade, que é a Universidade de São Paulo, que não tem raízes cristãs declaradas. Ela nasce de uma tradição aí do secularismo, do modelo francês, né, na vinda das universidades no século XIX, século XX para o Brasil. Então, aqui na minha universidade, é normal, é comum você não ter uma aproximação com o campo religioso. Enquanto em outras universidades que surgiram dessa tradição, e a gente gosta de citar as universidades mais antigas, né, Oxford, Cambridge, Bolonha, né, as universidades italianas, que surgiram talvez de um ethos cristão, e algumas delas não perderam essa ligação com do diálogo com a fé cristã. Agora, o fato de você não ter nascido de uma tradição cristã não significa que você precisa ser desrespeitoso, excludente, expulsar dentro da universidade, onde o espírito de conversa universal, de opiniões universais deveria prevalecer para a produção de conhecimento, uma visão de mundo que não equivale ou que não se aproxima da sua. Então, eu acho que depende muito. E não dá para a gente pegar a opinião de uma professora que tem liberdade acadêmica para falar o que ela quiser, e a universidade nos dá essa certa liberdade. Quando eu falo dentro da academia, eu não estou dizendo em nome de toda a academia, mas eu tenho liberdade e a credencial acadêmica para poder falar o que eu penso. Então, não generalizem, mas também não achem que é um caso assim a ser desprezado, porque é um reflexo de um departamento, de uma cultura, de uma tradição, e reflete um pouco do que a gente vê. Agora, Jesus falou que nós vamos ter aflições e que esse mundo vai passar por aflições, né? E que esse mundo jaz no maligno. Pô. Então, é natural que em todas as áreas da nossa vida, inclusive na carreira intelectual, o reino parasita se opõe à verdade de Cristo. E não se surpreendam se encontrarmos aí aflições, barreiras e combates em outras áreas da nossa vida, inclusive na vida intelectual. Eu acho que é bem nessa linha também, né, no sentido de não tentar generalizar, porque são muitos casos. E interessante o papel até da rede social nisso, né? É o que o Marcelo estava falando, viraliza. Gente, assim, eu ensino computação, né? A gente ensina sobre os algoritmos. O tanto que esses algoritmos amplificam o escândalo, as coisas assim mais... que vão gerar mais engajamento, mais raiva, mais... enfim. E isso, às vezes, acaba entrando dentro de círculos que já tem uma narrativa, que já tem uma predisposição a desconfiar de certas instituições e tomar aquilo pelo todo. Então, eu acho muito perigoso. Eu acho que a gente, principalmente hoje nessa época de mídia social, a gente precisa colocar aí um abafamento alguma hora, no momento que a gente recebe essas notícias, né? Falar, não, peraí, isso é um caso, isso é uma situação. Agora, como o Gustavo falou, não é menosprezando, e a gente conhece a história de muitos cristãos que sofreram dificuldades consideráveis por causa da fé na academia, né? A gente é engenheiro, né, Gustavo? Assim, na área de engenharia é até curioso, porque eu mesmo já conheci alunos que disseram que um dos motivos que foram para engenharia é porque eles já não vão encontrar muito professor batendo de frente, né, com a fé, talvez naquele modelo, né, do Deus não está morto, né, então na engenharia vai ser tranquilo, mas, enfim, eu sou professor aqui na Calvin University, né, nos Estados Unidos, uma universidade confessional cristã, mas eu dei aula por muito tempo numa federal, né, numa universidade federal, e a gente encontra algumas dificuldades, não diretamente ligadas à nossa fé, né, mas dificuldades de pesquisa mesmo, às vezes como cristãos, a gente acaba tendo uma orientação para alguns tipos de pesquisa que não vão estar sendo contempladas, que não vão estar sendo o grande foco dos colegas. E a gente sabe que o ambiente universitário muitas vezes pode ser bem dogmático, bem difícil de introduzir novas ideias, de introduzir novas perspectivas, que é um problema a gente a ser remediado. Mas o que eu costumo dizer é que às vezes não é nem uma questão de fé, né? É uma questão de dogmatismo acadêmico mesmo. E às vezes a gente, como cristão, certos interesses, certos projetos, né? A gente acaba sendo jogado meio pro escanteio e acaba que não é bem uma perseguição, mas é uma dificuldade. É uma dificuldade que a gente tem como cristãos na universidade. Ô, Fernando, deixa eu pegar uma fala tua, porque eu percebo que tu tá tentando evitar a palavra perseguição. Sim. Sabe? Tipo, cara, mas quando tu fala que é uma dificuldade, não seria uma perseguição? Assim, eu sei que a palavra perseguição, gente, ela é muito séria, ela é pesada, ainda mais quando você estuda um pouquinho sobre a igreja perseguida, né, em países onde ser cristão realmente pode levar à morte e tudo mais, e a gente também não quer se igualar a esses cristãos nesses ambientes hostis à fé a tal ponto que a vida pode ser tirada. Ok,
Mas, cara, não é uma perseguição, tipo, não é uma coisa meio chata que parece que a gente tem que estar toda hora justificando a nossa fé diante das coisas e sofre dificuldades, né? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que têm que mudar o projeto do mestrado ou no doutorado porque tem que encaixar uma pauta, sei lá, identitária, né? Como uma amiga minha, tava discutindo uma literatura lá, não sei de quando, que não tem nada a ver, não existia nem o feminismo na época, e ela tem que discutir feminismo e mulher e não sei o quê, porque a orientadora dela... Então, cara, são muitos casos pra gente não encarar isso também. Assim, ó, eu não quero dizer que é uma parada sistêmica. Ô, Bibo, posso comentar esse caso? Me comenta, vai, me comenta. É que assim, só um parênteses aqui. É que esse é o caso que eu sei. Eu sei de 2 ou 3, entendeu? Que eu sei, que não é uma coisa que alguém me falou. Eu conversei com as pessoas. Mas se a gente pega, por exemplo, o comentário até de um BTcast ABC2 antigo nosso sobre a fé na Universidade de Humanas, cara, você vai ver que é uma galera nos comentários comentando, sabe? Claro, a gente não pode averiguar a veracidade da informação de um comentário no YouTube. Não, mas a gente parte do... A gente parte do pressuposto. Exato. Tá, eu confio. Quer dizer, a gente não tá verificando, mas a gente tá confiando no relato das pessoas, a gente tá respeitando. Isso. Mas veja lá, o Gustavo e o Fernando enfatizaram, e gente, escutem isso aqui que é importante, né? Não generalizar é diferente de minimizar o que existe. Ninguém tá minimizando. Exatamente. São 2 erros, veja. Um erro é generalizar. Porque existem experiências de muitas pessoas que sofrem algum tipo de menosprezo, desprezo, por causa do seu cristianismo na universidade, dizer que esse é o padrão em todos os lugares. Não é o padrão em todos os lugares. Agora, dizer que não é o padrão em todas as universidades, em todos os institutos, não é dizer que não exista nada. Mas agora a gente precisa ser inteligente, né? Eu acho que um mote muito antigo de muitos cristãos é aquela frase do John Stott, no livro Crer é Também Pensar, que Deus não nos deu um cérebro pra gente esconder o cérebro debaixo da cama, a gente deu o cérebro pra gente pensar. Então veja, se aqui você, Bibo, e os nossos ouvintes tão queridos, e cada um com as suas experiências, algumas muito dolorosas, gente, não vamos reproduzir meramente e funcionar como uma boiada para estender pseudo-argumentos de Twitter, tá bom? Vamos pensar aqui com calma os problemas. Então eu vou colocar algumas distinções e deixar depois para o Guto e para o Fernando continuarem comentando. Primeira distinção. A universidade, existem alguns conflitos que se dão pela interação com outros alunos, outros estudantes, e alguns conflitos diretamente com professores. Então pensa um aluno cristão. Eu vou dizer para você, com alguma segurança, que a maior parte das tentações dos conflitos vem de outros estudantes. Tudo bem, é estudante. O estudante é mais desbocado, tá todo mundo naquela fase de vida jovem. Então, o estudante que é ou ateu ou antirreligioso, não todos, né, mas vários, alguns aliados a movimentos estudantis, outros não, tem muitas vezes uma forma mais combativa de lidar com o crente e com a religião. Chacotar, humilhar às vezes, tirar sarro, confrontar, né? Isso existe. De novo, não é generalista, mas isso existe. Então, primeira distinção. Peraí, será que essas questões alguém está sofrendo com o professor ou contra os estudantes? Outros estudantes, algo mais difícil de ser controlado, né? Extravasa um pouco o poder institucional da universidade. Por sinal, eu sei que muita gente aqui preza pela liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão tem que funcionar para todo mundo, né? Segunda distinção. Ok, existem alguns casos de pressão que vem do professor. E tô dando um exemplo aí da sua colega. Tá? Eu vou dizer que a gente tem que ver uma gradação de problemas aí, ok? Uma coisa é alguém que está fazendo iniciação científica ou até mesmo mestrado, e o orientador, ele tem as suas preferências teóricas. Ele tem aquilo, não é nem preferência, ele tem certas teorias que o orientador domina. Ele conhece a literatura, ele conhece as metodologias, e é natural que os seus orientandos, eles passem por essas metodologias e por essas preferências teóricas do seu orientador, certo? Agora, se a orientadora ela tem certas teorias feministas ou qualquer outra que seja, e ela incentiva ou ela coloca isso como parte da formação dos seus orientandos, isso em si não é uma opressão, ok? Agora veja, eu estou falando que é um espectro. É claro que tem orientadores que vão querer que os seus orientandos engulam a qualquer custo as preferências teóricas. Cara, isso é horrível de qualquer jeito. Isso é uma forma de opressão intelectual. Mas tá vendo que tem uma graduação aí? Tem níveis? Né? Se eu vou com um orientador, se eu vou me orientar com um orientador que é conhecido por certas preferências metodológicas,
não é estranho que durante a orientação ele me incentive, ele queira que eu trabalhe com essas preferências metodológicas. São as teorias e perspectivas que esse orientador gosta. Isso não significa que esse orientador tem o direito de me humilhar, de fazer um tipo de bullying acadêmico, pelo fato de eu não ter essas preferências. Mas é natural que ele ensine e incentive e guie os seus orientandos pelos caminhos que ele acredita serem os melhores teóricos. Veja, então tem vários níveis aí que é difícil a gente generalizar. E uma última distinção aqui, porque eu acho que essa é perigosa. Você falou assim, existe uma elite cultural dominando? Temos que ser cuidadosos com esse tipo de afirmação. O que a gente quer dizer? A gente quer dizer que existe um tipo de conspiração que os professores de humanas se reúnem no porão da universidade para pensar juntos com um vinho caro, um vinho francês, né? Porque eles vêm da França, né, Guto? Um bom Bordeaux, né, francês, e ficam lá degustando e pensando como eles vão manipular as mentes dos jovens incautos para a sua dominância cultural. Gente, obviamente que isso não existe, tá? Então vamos ser distintivos. Agora, por outro lado, é possível a gente dizer que existem, sim, nas humanidades, certas tendências culturais dominantes, certos espectros dominantes? Existe. Mas veja, existir certos espectros dominantes é muito diferente de falar que existe monopólio de pensamento. Cara, qualquer pessoa que conhece minimamente um departamento de pós-graduação de qualquer humanidades no Brasil sabe que o que existe é quebra-pau entre os professores. Desavença, desacordos teóricos, institucionais, políticos, quebra-pau. Então, cuidado, gente, para não repetir frases de efeito bonitas que você lê no Twitter, né? Podemos concordar, existem certas tendências culturais, morais, que dominam departamentos de humanas? Sim. Isso significa que existe um monopólio de pensamento? Não, não existe monopólio de pensamento. Isso também não significa que existe uma arquitetura conspiratória. Não, mas existem, gente, né? Vieses mais humanistas, materialistas, existem. Então, essas distinções ajudam a gente a navegar nesse mundo, eu acredito. Pensa assim, gente, a academia, ela tem uma árvore genealógica. Sabe, você nasce de alguém, você tem o seu orientador que foi orientado por fulano, que foi orientado por fulano. A Marilena Chauí, por exemplo, ela tem orgulho em dizer que ela é da família do Spinoza, e para isso, isso é um símbolo, é um carimbo, ela tem orgulho disso, ela aprecia essa tradição familiar da sua árvore genealógica acadêmica. Poxa, eu tenho a minha, Fernando vai ter a dele. Na academia, funciona muito o mecanismo, principalmente na pós-graduação, de tutoria. Você vem caminhar comigo, você quer ser meu aluno, meu orientado? Você vem aprender comigo como eu faço as coisas. É assim que um orientador caminha junto com o seu aluno. Então, você vai cheirar o seu orientador, você vai aprender com as técnicas e ferramentas dele, você vai ganhar o jargão, o discurso dele. Assim como um filho fala igual o pai. Você tem os seus pais acadêmicos, os seus pais científicos aí. Então, gente, o que eu estou querendo dizer? É normal que, num dado recorte da sociedade brasileira, em uma universidade pública formada num dado lugar, onde os primeiros que vieram, que fundaram aquele departamento, aquela forma de fazer filosofia, ou aquela escola de fazer sociologia, criaram os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos acadêmicos, e isso dá uma massa crítica que define uma visão, não vou falar homogênea, mas que tem pelo menos algumas cores bem definidas, entendeu? Então você vai falar, então a universidade brasileira é um recorte muito diferente da universidade anglo-saxã lá? Talvez seja, por nossas questões culturais, históricas. Isso não é em si uma conspiração articulada, sabe? Um empreendimento assim tramado, como disse o Marcelo, para que. Como é que é aquele filme lá que o que importa é a família, né? Cara, o que importa é a family, é a família. Vamos defender a nossa família. Isso aí é Toretto, mano. Aqui é só Toretto Family. É isso mesmo, é o Toretto. Não é a família do Toretto, mas um vai ter cheiro do outro. Assim como na sua tradição teológica, poxa, você vai ver, aquele grupo ali pensa mais ou menos daquela forma e tem aquelas inspirações e influências, né? Agora, pensa que na universidade brasileira, principalmente a universidade pública, as confessionais ligeiramente diferentes, porque elas vêm de uma raiz, uma família confessional. Mas a universidade pública brasileira, que se estruturou aí século XIX, século XX, vem numa esteira da modernidade. Cara, desde lá da Revolução Científica, Francis Bacon, René Descartes, lá século XVI, a gente vem confiando ou desenvolvendo um método que se pretende a ser o árbitro das verdades últimas, que a gente chama de ciência.
Poxa, e o mundo que quer se ver livre de outras visões de mundo adorou esse empreendimento. E a modernidade caiu em cima, falou, cara, isso aqui é o que a gente precisava, é o nosso resgate para poder definir o que é certo e o que é errado. Por isso que a gente vive hoje nessa esteira de falar, cientistas afirmam que a ciência diz tal, como se isso fosse a afirmação última e resolvesse todos os dilemas de verdade. Cara, a nossa universidade recente, jovem, de alguns séculos atrás, ela mama nessa modernidade, nessa visão moderna. Só que aí a modernidade esqueceu, e na verdade aprendeu com o tempo, que tem um papel das cosmovisões aí. Não é simplesmente esse método de experimentação e dedução que qualquer pessoa faz e chega no mesmo resultado, o método científico funciona assim. Não, a bagagem da pessoa conta, a visão de mundo dela é importante. Você não joga fora a criatividade na elaboração das hipóteses ou das teorias científicas, entendeu? O subjetivo importa. E aí, poxa, a perspectiva do cientista entra no jogo, ele se soma ao método científico. Por isso, quando a Marilena Chaui fala, você não pode entender que é a ciência falando ou a escola de filosofia falando, mas é uma filósofa treinada nos métodos, nas técnicas da filosofia, mais a sua visão de mundo, a sua perspectiva de interpretar toda a realidade. E eu, como cristão, entendo que, aí citando o Lewis, né, que o cristianismo nos dá a luz que nos permite enxergar todas as outras coisas. A Marilena Chaui vai falar, não, eu enxergo todas as outras coisas com a minha metafísica ateísta. Inclusive, qualquer forma de religião atrapalha a minha visão. Lógico que tem um conflito e não um debate, uma guerra de visões de mundo. É essa guerra que Jesus Cristo veio dizer que nós teremos até que ele volte. Até que fique claro para todo mundo, Cristo é o Senhor de toda a realidade, ninguém vai ter dúvida mais disso. Mas até lá, a gente vai lutar muito mais no campo dos nossos pressupostos, últimos, respostas últimas, que vão embasar tudo aquilo que a gente faz, inclusive as discussões e conclusões dentro da academia. É interessante a gente notar que essas tradições que formam diferentes áreas acadêmicas, elas podem ser mais abertas ou podem ser mais fechadas ao diálogo, né? E eu acho que é aí que entra o que o Marcelo falou, de um caso mais extremo, em que aí realmente é difícil o cristão, vamos dizer, colocar um trabalho para frente se a tradição é bastante fechada para esse diálogo. Mas existem tradições mais abertas. E eu vejo até o trabalho do cristão como uma tarefa de pacificação e união e de mostrar para as pessoas que existem mais perspectivas. É um trabalho difícil, muitas vezes, mas que vale a pena. Essa herança iluminista, até positivista, que acabou entrando nas universidades brasileiras, a gente vê, né, talvez o Gustavo sabe, na engenharia tem essa noção de matemática, né? Então o engenheiro precisa ser o matemático, aquele cara que tem que suar sangue. Enquanto não tiver suando sangue para fazer o projeto dele, conta, é cálculo frio, né? Frio e calculista. E aí a gente, como cristão, vai lá, não, beleza, vamos pensar então em implicações sociais e ética e coisa. E a galera já fecha, não, peraí. Não, engenheiro não pensa em sociedade, isso aí a gente deixa pros outros, né? A gente só faz conta. E eu acho interessante que eu, por exemplo, isso é experiência pessoal, né? Eu encontrei esse fechamento para um diálogo mais interdisciplinar dentro de uma tradição acadêmica no Brasil, mas quando eu fui para fora, por exemplo, fazer o pós-doc que eu fiz na Alemanha, num departamento de humanas, de filosofia, né? Que eu achava, não, beleza, agora o pessoal vai perseguir, né? Eu não achava, mas enfim, muito crente achando, agora você saiu da engenharia, agora você vai para filosofia, né? O pessoal já tinha uma visão mais aberta, né? Então, assim, dentre essas visões e tradições acadêmicas, eu acho que ainda dá para discernir um certo grau de abertura para o diálogo e fechamento para o diálogo. O que não significa que, se ela for mais fechada para o diálogo, a gente também tem que entregar para o diabo e falar, já era, né? Deixa vocês aí e falar que é tudo conspiração, enfim. Vamos lá, gente, tem algumas coisas que eu quero levantar aqui para entender um pouco mais o que vocês estão falando. O Gustavo usou o Gustavo é ruim, né? O Guto. O Gustavo é quando eu tô só chateado com ele. Gustavo, você fala Gustavo, eu acho que você tá bravo, cara. Exato, né? O Guto usou ali a palavra lutar e me vem à mente esse lance dessa guerra cultural, né? Da guerra cultural. E a gente vê algumas posturas. Como é que vocês encaram isso, assim? Tipo, a gente luta por um espaço e reconhecimento, a gente apanha, leva nas costas e sofre mesmo. E, aliás, dá para usar o termo guerra cultural nesse espaço de fé e universidade?
é bom a gente militar por isso e a gente lutar e encarar, porque assim, a gente já ouve algumas histórias, né, que a pessoa vai lá e realmente torna a discussão dela com o orientando dela meio que pública, porque querem proibir eu de falar sobre isso, de defender essa postura aqui, tal. Volta e meia a gente ouve falar de uns casos assim. Como é que vocês entendem a postura de alguém, de um cristão? Existe, assim, vale a pena entrar nessa guerra cultural e cavar um espaço e ser ouvido, ou não, a gente fica quieto, vai fazendo pelas beiradas, sofre calado, esperando a vingança no Senhor? Como é que vocês entendem um pouco essa relação, guerra cultural, conquistar espaço, conquistar respeito ou não? Deixa assim mesmo, não vai mudar? A minha pergunta faz sentido? Sei lá. Cara, eu acho que depende muito. Não, depende muito da pessoa. Eu acho que o termo guerra cultural tá bem carregado, né? Já pode ter outras conotações. Eu acho que é muito a porta que a pessoa encontra aberta. Eu falo assim, conheço muita gente que cansou de tentar, às vezes, cavar um espaço e foi para uma universidade confessional, né? Conheço, sou eu, né? Eu cansei um momento, mas baseado em fatos. Mas nada impede de algum momento achar um espaço ali de volta, né? Voltar. Depende muito de onde Deus vai guiar a gente, né? Eu acho que o importante é a gente manter o coração, guardar o coração para não criar nenhum tipo de ódio, para não piorar a situação, né? E realmente refletir os valores de Deus nesse momento. Então, minha posição é de que a guerra cultural, ela de fato existe. Em algumas circunstâncias, mas ela é um completo desastre. E cristãos alimentarem a narrativa e as ações de guerra cultural reforçam esse desastre. Então, o papel deveria ser não colocar mais palha nessa fogueira. A gente tem outras fogueiras, outras chamas nas quais a gente deve investir a nossa inteligência e a nossa energia, basicamente atos de serviço de amor, tá? Mas deixa eu colocar mais um ponto nessa questão da guerra cultural. Na minha percepção, a guerra cultural ela ocorre mais, veja, mas não é unicamente, mas ela ocorre mais enfaticamente nas mídias do que no chão da universidade, né? São aí as guerras de narrativas nas redes sociais, em canais de comunicação, são coisas que dão likes atualmente, né? É a polêmica, é a briga. Então, às vezes, para um universitário, cara, ele tem muitos amigos lá do dia a dia, amigos cristãos, amigos não cristãos, tem desafios como cristãos encontram em várias outras facetas. Alguns, e a gente não deve menosprezar isso, encontram resistências e desrespeitos maiores. Alguns veem os seus valores cristãos ou valores religiosos serem alvo de chacota, de menosprezo, às vezes até de humilhação. Então, veja, isso pode ocorrer. Mas o nosso papel é amplo, o nosso papel é meio tateador. Eu quero ouvir o Guto sobre isso também. Para quem é de humanas, atualmente existem tensões para a profissão que tocam em todo mundo, não só para os cristãos. Primeiro, a gente vive na tal da crise das humanidades, tem menos emprego. Não tá fácil, né, para quem é filósofo, para quem é de alguma outra área de humanas, você conseguir uma boa colocação numa boa universidade. Tem uma tensão do mercado de trabalho, tem uma tensão de uma mentalidade pseudoprodutivista aí, que tende a menosprezar as disciplinas de humanas. Então existe assim uma inseguridade contra o seu lugar de trabalho. Cristãos, muitas vezes, eles sentem uma ameaça adicional por sentir que os seus valores são menosprezados. Isso é legítimo, né? Então como que eu encontro o meu lugar de uma forma sadia, de uma forma amorosa, de uma forma que eu testemunhe dos valores fundamentais da minha fé? Isso é um desafio que está colocado. E não é fácil, obviamente. Alguns talvez encontrem espaço numa universidade confessional, como agora o Fernando ou outro, e é um espaço muito importante, porque você talvez tenha mais liberdade acadêmica para investir tempo e energia trabalhando certos projetos de pesquisa que você não tem. Outros vão encontrar o seu espaço numa faculdade pública, não confessional, e vão lá, através de outros mecanismos, estender o seu testemunho, estender a forma como você orienta seus alunos, a forma como você dá suas aulas, como você conduz sua pesquisa, tudo isso, né? Isso é importantíssimo. Então, eu acho que não existe uma fórmula única. O que eu diria é o seguinte: cristãos que alimentam a narrativa da guerra cultural, eles estão menos interessados na causa do evangelho e mais interessados em promover os seus pequenos reinos. Provavelmente a sua plataforma de mídia, ou a venda dos seus livros, ou o seu pequeno projeto
de poder. Porque toda guerra cultural, ela alimenta a venda de algum produto ou a posição do poder de alguém. Geralmente para quem está nos polos aí do conflito. Mas para a grande maioria das pessoas, inclusive para os cristãos, isso faz com que eles sejam mais vítimas ainda de perseguição, que eles se lasquem mais ainda e que as suas condições normais de vida, de viver a sua fé, sejam piores. Cristãos, então, que alimentam a guerra cultural, estão piorando a vida dos cristãos universitários, não melhorando. Marcelo, eu concordo contigo. Eu acho que o cristão, quando investe nessa guerra cultural, ele está errando o foco da batalha. Há uma guerra cultural entre dois reinos. Um reino que está restaurando o mundo e expulsando um reino parasita. Cara, Mordor tá lá, querendo angariar orcs e enviando as suas forças para a batalha. Mas há um reino parasita querendo dominar a Terra-média. Agora, a cultura, vamos chamar assim, a cultura como produção humana, né? Aquilo que a gente faz, o empreendimento humano da cultura, é um resultado do coração, cara. Do coração corrompido ou do coração redimido. Aí, a universidade é só mais um dos palcos onde a cultura humana vai se manifestar, mas ela vai se manifestar como fruto de um coração redimido ou corrompido. É muito teológico isso aqui, né? E agora vamos lá, o cristianismo ele é uma antítese cultural, ele tem que ser antítese cultural, porque ele está expulsando o reino parasita. E a gente não pode perder essa noção de que há uma posição a ser mantida na batalha, na frente de batalha, que é a posição da antítese. Vai falar contra o reino da luz? Você tem que se opor, você tem que manter a sua posição embasada pela mensagem da palavra. Cara, isso é fundamental, isso é marcar o território e preservar o reino da luz. Agora, você vai atacar onde? Se você achar que você vai ganhar a guerra atacando a batalha cultural, você errou o alvo, cara. O ataque se dá no coração, e quem muda o coração é o evangelho. Então, nós só teremos universidades que vão ser amigas do evangelho ou da visão de mundo cristã, não é quando a gente vencer a linha de frente da batalha cultural, é quando mudar o coração das pessoas, e esse dia só vai chegar quando Cristo voltar. Até lá nós teremos batalha cultural na educação de filhos, na política, no trânsito, qualquer coisa da nossa vida, e na academia também, que vai tomar as suas formas, as suas roupas da academia, intelectualizadas, usando a estrutura, usando a toga, usando o diploma, faz parte dessa batalha cultural no nosso campo acadêmico. Agora, guardar território é dizer que o cristianismo é uma antítese cultural. Para mim isso é fundamental. E atacar não é ficar lutando no Twitter, no Facebook, nem mesmo nas teses e dissertações, ficar bombardeando. Cara, você quer ganhar a batalha cultural? É João 3,16, cara. É o evangelho que salva. Ah, mas isso demora muito. E, cara, isso está demorando já alguns séculos, né? E é assim que a igreja vai trabalhando para que seja coparticipante do processo de redenção. Contra isso você não tem o que fazer, porque esse é o método que Deus escolheu para salvar e redimir todas as coisas. Foca no evangelho. Quando corações forem mudados, famílias serão consertadas, universidades serão restauradas, a política será estruturada. Só que aí, quando isso acontecer, nós vamos estar na Nova Jerusalém, fazendo boas universidades, boas políticas e boas famílias e tudo mais. Uau, pô, vamos encerrar com essa ou não? Vocês querem falar mais alguma coisa? Cara, eu acho que tinha que falar do texto do Roberto, se for possível, para encerrar com o texto da Um dos Mundos. Ele é interessante. Concordo plenamente. Legal, então falem. A Jenny nem vai cortar isso, porque até para o pessoal ver um pouquinho como é que a gente faz a pauta e tal. Tem uma pauta incrível aqui que o Thiago e o Marcelo fizeram. Que nós não falamos nada dela. Não, falamos um pouco, falamos bom. Mas eu acho que as perguntas que foram levantadas aqui foram boas perguntas, vai, por favor. Acho que foi legal. Foi importante o que a gente falou, tem coisas legais. Foi ótimo, e o Guto deu um tom, assim, fundamental de como, acredito que numa teologia saudável, o processo de redenção do evangelho ocorre, né? Toda vez que o cristianismo... Não confundir a ideia de guerra, de conflito, apesar de vir de uma metáfora mais militar, mas a gente não pode acabar indo pra violência, né? Sei lá, pegar igual o João, querendo jogar fogo na cidade e tal, não é por aí. A gente precisa tomar cuidado com a violência, né, nesse processo. Mas tem professor que merecia perder a orelha, mas tudo bem, vamos... Brincadeira, gente, foi só uma piada, uma referência a Pedro, tal, tô brincando. Ô, Marcelo, você foi cortado pelo Fernando. Eu nunca imaginei que o Fernando fosse cortar alguém. Não foi. O Fernando foi mal educado. Tesourou. Eu tava no meio da minha ideia. E era um dos poucos momentos realmente evangélicos e crentes da sua participação aqui nesse episódio. O Fernando vem e talha. Você tá vendo? Bem na hora que o Espírito Santo manifesta aqui, ele foi impedido. Tô igual o professor universitário, cortando os outros, falando do pós-doc. Tá feia a coisa. Tá feio, é isso. Precisa ser exortado, precisa... ser discipulado. O cara tá longe da igreja, longe da família de fé, dá nisso. Não, mas eu acredito no seguinte a respeito dessa questão da fé. Ecoando o que o Guto falou, né?
que, de fato, para o cristianismo, Deus, junto com o seu povo, estão no processo de fazer novas todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Mas esse processo, e isso que foi uma das mensagens radicais de Jesus, que escandalizou gregos e judeus, é de que a forma de Deus efetivar isso na história não ia ser através da espada, decepando orelhas ou pescoços, mas ia ser através de um amor que serve. E isso é muito radical, porque já virou batido, mas pensa lá, né? Jesus, todo mundo gosta de lembrar, capítulo 14 de João disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém nem o Pai não são por mim. Mas qual que é o contexto de Jesus, né? Tá naquela última semana antes de ser crucificado, uma série de conversas tensas entre ele e seus discípulos, parece que o entendimento tá difícil de ser construído lá, mas Jesus sabe que aquele momento é fundamental. E um pouco antes de falar que ele é a verdade, ele lava os pés dos discípulos. E um pouco depois de falar que ele é a verdade, ele diz para os discípulos que o novo mandamento é amar uns aos outros como ele vos amou, e é por esse caminho que eles serão conhecidos como discípulos. O que isso mostra, gente? A verdade de Deus para o mundo só é revelada quando a igreja é capaz de servir e de amar. Quando a igreja tenta revelar a verdade de Deus para o mundo de qualquer outro modo, ela não revela a verdade de Deus. Porque é assim que Deus quis se revelar. Um Deus que se faz servo e que serve aos outros e que ama os outros. E não tem outro, não existe atalho. Não tem um outro jeito do projeto do reino de Deus acontecer. Esse é o único jeito. Então, seja na universidade ou em qualquer outra faceta da vida humana, se os cristãos, se nós queremos avançar a causa do evangelho, se nós queremos testemunhar da verdade de Deus, a gente vai ter que servir e amar. Isso é difícil para dedéu, mas é o único caminho, é o único. E é assim que Deus decidiu que ele ia redimir todas as coisas, é assim que Deus decidiu que o projeto do reino de Deus ia avançar por meio da sua igreja, né? Então, é essa tarefa que cada um de nós vai ter que discernir no seu contexto e situação como efetivar isso, mas não tem espada nesse projeto, não tem gritaria, não tem verborragia, não tem luta à mão, não tem luta com as armas. As armas do evangelho são o serviço e o amor, né? E é só com essas que Deus dispôs do arsenal para a gente utilizar. E se a gente quiser um outro arsenal, sem a gente saber, a gente vai estar lutando por um projeto de um outro reino que não é o reino de Deus. Tá, ô gente, o texto do Covolan é muito bom pra gente voltar pra esse texto, porque tanto a tua fala quanto a do Guto tinha que encerrar o podcast isso aí, né? Mas vocês querem falar do texto do Covolan mesmo assim? Precisamos. Ah, porque a gente volta pro tema, né? Porque a gente não diverge tanto. Exato. A gente iniciou aqui falando de uma crítica de uma acadêmica, né, que defende uma visão laicista da universidade, no sentido de que não há espaço na visão dela para nenhuma outra visão de mundo falar no mesmo nível ou até ter algum nível de conversa com uma metafísica teísta. Agora, o Roberto, que é um acadêmico, né, brasileiro da universidade pública, assim como nós somos aqui, escreveu uma resposta, mas a resposta do Roberto não vai ali tentando desbancar ou nos argumentos da professora Marilena. Inclusive, olha como é interessante a visão dela contra o aspecto cultural do cristianismo. Eu até anotei uma frase dela aqui, ela fica com raiva, ela fica brava e diz assim: o cristianismo terá quantas metamorfoses forem necessárias para se manter. Porque para ela, esse negócio do cristianismo ficar se adaptando ao longo dos séculos, não deveria ser assim, pô. O cristianismo já foi derrotado, mas ele se metamorfoseia, sei lá se esse termo existe, e vira outra coisa e consegue aparecer de novo. É porque ela não entende que o cristianismo é uma mensagem transcultural, atemporal, que vai permear toda a cultura humana e vai tomar formas redentivas em qualquer espaço-tempo, cara. Isso para ela é gritante, mas isso é o que a cruz está gritando, né? Aí o Roberto vai responder essa visão dela, muito exclusivista, né, monotônica e até esbravejante, escrevendo um texto falando que a universidade brasileira está se autoalienando se entrar nessa visão pregada por ela, ou por outros de mesmo tom. Em que sentido ele fala? Fala assim: Brasil é um país de pessoas onde 85% delas são cristãs. Pô, a universidade vai ignorar as visões últimas, morais e espirituais, né? Os valores últimos da população brasileira, e vai se destoar tanto achando que ela está numa posição exclusivista e moralista e acima de todo mundo a ponto de ignorar a cultura brasileira. Então o Roberto vai falar assim, não dá para a universidade pública sobreviver e ganhar credencial da sociedade e até ser sustentada pela sociedade brasileira se ela continuar deliberadamente ignorando o que a sociedade pensa e valoriza. É simples assim o texto do Roberto.
mas é muito profundo, cara. E se é uma universidade pública da nação brasileira, tem que estar dialogando com aquilo que é de valor e faz sentido para a nação brasileira. Aí não adianta pedir verba na Assembleia Legislativa, não adianta fazer workshop e ser irrelevante para a sociedade ficar reclamando disso, se você não respeita, não estou falando que você concorda, mas se você não respeita os valores da sociedade quando você vai fazer a sua ciência ou as suas discussões dentro do campo científico e acadêmico. O que mais, Marcelinho, você quer complementar do texto do Roberto aí? Perfeito, né? Então, assim, fez um resumo maravilhoso, ou seja, assim como tem um alerta para os cristãos de que alimentar essa guerra cultural vai contra princípios do evangelho, há um tipo de alerta para os colegas acadêmicos que alimentar essa guerra cultural, ou um desrespeito aos valores cristãos, ela vai contra os próprios fundamentos da universidade, tanto por valores fundamentais quanto valores pragmáticos, né? O valor pragmático é o seguinte: universidade pública precisa de dinheiro de quem para se sustentar? Adivinhe? Do público. Dinheiro público através de impostos, e você tem que constantemente falar para o público que o dinheiro dele está sendo bem utilizado, que o dinheiro desses impostos valiosos são importantes para o bem da sociedade. E você desrespeitar os valores dessa população não é um jeito de fazer isso, pelo oposto, né? Então é uma questão meio pragmática. É um desrespeito. É um desrespeito, gente, no mínimo, veja, não é para eliminar pensamento crítico, nada disso, mas uma atitude de respeito aos valores da sociedade que te sustenta. É um mínimo pragmático. Mas também, não só do nível pragmático, um valor mais fundamental, né? A universidade sempre, idealmente, é esse espaço em que ideias diferentes, em que até valores diferentes podem conviver num ambiente de respeito mútuo, claro, de críticas agudas até, mas de respeito, de coexistência. E parece que alguns professores não querem isso, né? Eles querem desrespeitar e até extirpar certos valores da praça universitária. Então, o texto do Roberto é fundamental para falar assim, já que para os cristãos não é bom eles alimentarem guerra cultural, para os universitários, para os acadêmicos também não. Eu não sei se até tem essa visão de que a sociedade já foi tomada, né, por interesses, vamos dizer, do capital, né? A sociedade já é alienada, então eles atacam mesmo porque já acham que o povo é burro mesmo, já foi tomado por dinheiro e por essas coisas. Só que eu acho que é aí que isso não justifica você agir com desrespeito, né? É aquela coisa, mesmo discordando da perspectiva do povo, você não te justifica agir com desrespeito da mesma forma que para o cristão não justifica agir com desrespeito com quem tem uma visão diferente na universidade. É isso, meu povo. Galera, o texto do Roberto, ele tá público, tá bom? Ele tá público, o link para você ler o texto do Roberto na Unus Mundus, que aliás é a revista aí eletrônica da ABC2, com muita coisa legal e é gratuita, certo? A Unus Mundus é um portal ali de notícias, de artigos para você ler, ou seja, você quer entender interação fé e ciência, universidade, das mais variadas áreas, né, das ciências, mano, é Unus Mundus o seu lugar, tá bom? Muito obrigado, Pasquini, pela tua presença aqui, meu irmão, Deus te abençoe aí. Tu tá morando aí para sempre agora nos Estados Unidos? Tô faz um ano, vou ficar, a ideia é ficar enquanto me quiserem aqui. Que legal, pô, mano, que bacana. Tu é casado com filho e tudo, né? Sim, vim com a esposa, 2 filhos. Que legal, mano. 2 filhos? Meu Deus, mano, olha só, 2 filhos. Qual a idade deles? 4 e 6. Que legal, né? Ele já fala inglês, certo, né? Tudo, já monta o computador, tudo, né? Estão aprendendo. Meu Deus, que tudo uns nerds. Legal, mano, Deus te abençoe aí, cara, muito Amém, legal. obrigado. Você tá aí nos Estados Unidos, saindo da guerra cultural aqui do Brasil. Mentira, aquele que não entendeu nada, né? Guto, bom ter você de volta também aqui, que não ficou nos Estados Unidos, mas voltou, né? E tá aqui de novo na Selva de Pedra. Tô de volta. Deus te abençoe, obrigado. Tamo junto. Saudades, um abraço, até breve. É nóis. Marcelão, volte mais vezes, tá bom? Essa casa é sua casa. Ih, Marcelo já desligou, já tirou o fone, ele já foi embora. Não vai nem falar. Acabou a bateria. Ah, tá. Eu te dei tchau. Só pra você dar um tchau. Até breve, amigos. Ele mandou um beijo, galera. Mas vocês não viram. Ele mandou um beijo aqui. Ele mandou um beijo. É isso, gente. Voltamos mês que vem com mais um BTcast ABC2. Aliás, vai ter vários podcasts ABC2. Vamos gravar vários lá na conferência que vai rolar em novembro. E a gente volta na semana que vem com mais BTcast e BT Papo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.